Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas desde já agradeço a sua atenção. E o propósito desse vídeo é resolver, o potencial delta de Dirac dentro do contexto, da mecânica quântica. Em resumo, a gente vai resolver essa equação aqui, ó. Equação de Schrödinger, certo? Então, a princípio a gente vai resolver este problema aqui. Não deixa de ser um problema de equação diferencial, em que você vai aplicar as condições de contorno para modelar a sua solução final, né? Ou seja, sua solução final vai estar dentro do critério aceitável para cada tipo de potencial fornecido, né? Então, eu me chamo professor Matheus Rego. E o que a gente vai entender nessa aula? Primeiro, a gente tem que saber que o potencial delta de Dirac é definido como V de x sendo um menos alfa delta x, né? Onde esse alfa é uma força de aprisionamento do elétron, né? Do elétron. Do elétron no singular, certo? E a dimensão desse alfa é justamente eletronvolts que multiplica metro, certo? Veja que esse ΔX é justamente a minha função delta de Dirac, certo? E a dimensão dessa função delta de Dirac é justamente metro elevado a menos 1, né? É tão tal que se você aplicar aqui as ordens de grandeza que eu acabei de anotar aqui para você, você vai ver que menos, aí o alfa né, dado em eletronvolts e multiplicado por metro, o delta Dirac é dado por metros a menos 1, né? Então você vê claramente aqui, né, que este camarada vai embora com este camarada, então você tem a situação que a ordem de grandeza do potencial é justamente menos o eletronvolts, né? Então é um potencial, né, uma energia, isso aqui é a dimensão de energia, né? Dimensão de energia negativa, né? Então o potencial aqui no caso ele está sendo menor do que zero, né? Então essa energia é a energia do problema, né? Do sistema, ou melhor, você vai ter a energia do elétron e você vai ter a energia do sistema, do problema, né? Então este potencial aqui é a energia de confinamento do elétron, certo? E esse alfa aqui, ele é uma grandeza que aumenta digamos, a profundidade desse poço, né? Porque o que acontece? Primeiro a gente tem que entender como é o comportamento desse tipo de função. Essa função delta Dirac, ela tem esse tipo de comportamento aqui, ó. Por exemplo, se eu fizer aqui o gráfico da minha delta de Dirac, eu vou ter mais ou menos esse tipo aqui, ó. Eu tenho aqui o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y, certo? Então, se eu vou representar aqui a minha delta de com essa função branca, né? Ela é infinita para cá, para a esquerda, e ela vai descer até lá embaixo, né? E vai subir de novo e volta para a direita, né? Lembrando que para cá é menos infinito e para cá é mais infinito, certo? Então, é importante também lembrar que esta fundura aqui do potencial, né, deste poço,
ela tem uma localização aqui no eixo da abscissa, que é exatamente, eu vou chamar de x0, né? Esse x0, pessoal, pode ser qualquer localização aqui dentro do espaço da abscissa. Inclusive o x0 pode ser 0, né? O x0 pode ser 0. Significa dizer que este poço aqui ele está localizado em 0, né? Na abscissa. Mas por outro lado, se o x for, por exemplo, outro valor, né? Se o x0 for um valor diferente de 0, significa dizer que essa função, né, delta dírica, ela já não vai estar aqui mais na origem, né? Digamos assim, ela vai estar, por exemplo, vou fazer aqui o gráfico para você compreender. Ó. Significa dizer que se esse x0 for uma variável quaisquer, né? Significa dizer que ela pode estar transladando ou para a direita ou para a esquerda, inclusive em qualquer lugar aqui na região aqui do eixo da abscissa. Menos o 0, né? Se eu adotar aqui que o x0 é diferente de 0, né? Então, se eu adotar aqui que o x0 é nesse sentido aqui, né? Você vai ter, vamos dizer que esse x0 aqui é exatamente, por exemplo, um valor A, né? Um valor A. Então, isso aqui é um A. Então, nesta primeira situação aqui, eu tenho que a delta vai ser x menos x0, né? Só que o x0 aqui, nessa situação de cima, né, vai ser justamente 0. Então, eu vou ter delta de x, certo? Porque o x0 aqui vai ser 0. Mas nessa situação aqui, o x0 vai ser a, né? Então, significa dizer que minha delta de Dirac vai ser x menos a, certo? Então, isso daqui são representações que estão fortemente relacionadas com o gráfico, né? Você tem essa representação aqui, que vocês sabem que o poço está localizado no ponto A, né? Em termos da abscissa x, né? E já quando tem só o delta de x, que é essa representação aqui, você tem o poço simetrizado na origem, né? Você tem uma parte do poço para a esquerda, outra parte do poço para a direita, né? Isso é importante, por quê? Porque, veja só, essa função delta dírica, ela é definida, né? Então, a definição, né? Definição da delta de Dirac é justamente você afirmar, né, que a delta de x menos x0 ela vai ser 0 para x diferente de x0, né? E ela vai ser infinito para x igual a x0. Ou seja, digamos aqui, ó, se eu tenho aqui um elétron, né? Vamos fazer aqui um desenho do elétron aqui, ó. Se eu tenho aqui meu elétron aqui e ele está nesta região aqui de cima, né? Para a esquerda, para a direita, tanto faz. Só que ele não está contido aqui no poço. Vamos colocar só essa situação aqui de cima, ó. Então, nessa região aqui de cima, dessa extremidade desse poço aqui à esquerda, ou então dessa extremidade aqui do poço à direita, o elétron ele se comporta como partícula livre, porque a delta de Dirac está falando que vai ser 0, certo? Nessa região aqui de cima, ó. Para todos os valores de abscissa diferente de x0, ó, como o x0 é justamente o ponto que localiza o poço, né? A singularidade, então fora do poço, fora dessa singularidade, eu tenho o elétron como se fosse uma partícula livre, certo? Então, o potencial aqui vai ser visto como 0, certo? Agora, dentro do poço, aí nós temos comportamento. Dentro do poço, o elétron, ela pode ser prisionada, né? Porque o potencial vai ser infinito, certo? Então, se a partícula cair aqui dentro desse poço, ela vai ter um confinamento. Então, esse elétron aqui ele vai ter um tipo de energia necessária para estar aqui dentro desse poço confinado, que a gente chama essa energia de estado ligado, né? E por que nós chamamos isso de estado ligado, né? Porque este problema aqui você tem, né? Mas para isso você tem que adotar, por exemplo, a energia do seu sistema como sendo uma energia negativa, certo? Isso aqui é a energia do seu sistema, certo?
Então a energia do seu sistema aqui ela vai ser menor do que zero. Ó, né? Então para isso nós temos o estado ligado. Então este problema aqui do estado ligado ele vai visar duas coisas. Ele vai visar você encontrar a energia que o elétron está sendo confinado aqui neste poço, e você vai encontrar, por exemplo, uma função de onda. Lembrando que a equação de Schrödinger na forma de alto valor você tem um operador hamiltoniano multiplicado por uma função de onda, você vai ter uma energia associada a essa função de onda. Então, uma vez que você tem uma energia, esta função de onda também tem que existir, né? Porque por isso que diz estado ligado. É um estado ligado associado a esse tipo de energia. E automaticamente essa energia ela vai ser negativa, porque eu estou definindo ela aqui sendo menor do que zero. Então você vai ver que quando a gente fizer aqui as contas, essa energia ela vai ser um valor negativo, né? E essa energia vai estar fortemente atrelada a esta energia do elétron não conseguir vencer essa singularidade, né? Esse poço, certo? Muito bem. Lembrando que você pode também encontrar a definição da delta Dirac centrada quando x for zero, né? Aí basta você dizer que o x é zero, né? Ó, se o x0 for zero, aí você tem agora essa definição, ó. Zero para x diferente de zero. E você vai ter infinito, né? Para x igual a zero. Lembrando que o meu potencial, o v de x, é igual a menos alfa delta de x, né? E aí justamente, ó, se o x for zero, aí o potencial vai dar menos infinito, que é infinito, certo? Agora, se o x for diferente de zero, significa dizer que o potencial vai ser zero. Aí ele vai funcionar como uma partícula livre, que são nessas regiões aqui, pessoal. Ó, essa região aqui intermediária. Essa região aqui todinha, ó, o elétron, até aqui a extremidade do poço. E a outra extremidade do poço você também tem, ó. Então nessa regiões aqui, que eu vou chamar de região 1 e região 3, o elétron ele se comporta como uma partícula livre, né? Agora, a gente pode também partir da definição do delta de Dirac vindo de uma definição geométrica, certo? Por quê? Veja só. Se eu tenho, por exemplo, a minha função gaussiana, né? Vamos lembrar aqui. Como é a minha função gaussiana? Minha função gaussiana me diz que eu tenho 1 sobre duas vezes sigma vezes a raiz de 2 π, se eu não me engano, né? E aí você tem aqui a exponencial, né? Aí você abre parênteses aqui, você tem x menos μ0 elevado ao quadrado dividido por 2 vezes sigma ao quadrado, né? Se eu não me engano, a distribuição gaussiana é dada por isso aí, né? Talvez eu possa estar errando alguma coisinha, mas você confere aí, né? Então, isso aqui é a minha distribuição gaussiana. Aí você deve me perguntar assim, professor Matheus Rigo, como é o gráfico desse tipo de função aí, né? Dessa distribuição gaussiana? Aí eu lhe respondo, né? Com toda a certeza e com todo domínio. O gráfico desta gaussiana, né? É uma gaussiana, né? É uma pergunta simples, né? Você tem algo desse tipo aqui, ó. Certo? Veja que as perninhas da gaussiana, ela vai para o menos infinito e para o mais infinito, certo? E existe uma propriedade muito interessante na gaussiana, que se você calcular essa área todinha aqui da gaussiana, né? Vamos fazer aqui um estudo gráfico. Se você fizer a conta, né, de calcular essa areazinha bem aqui da gaussiana, que a gente tem que usar o cálculo integral, né? Como é que a gente faz para encontrar essa área bem aqui, né? Aí a gente tem que usar lá o conhecimento de cálculo integral, né? Diz o quê? Que se você integrar, né, em todo o intervalo dessa função, né, menos infinito até infinito, desta função, que é essa função f de x, né? Ou seja, f de x dx, você tem exatamente 1, né? Ou seja, é uma propriedade da gaussiana. Por quê? Vem lá dos estudos das probabilidades.
A probabilidade ela tem um intervalo de 0 a 1. Então a soma de todas as probabilidades dá 1, né? Então significa dizer que essa área aqui é exatamente 1, né? Isso é a área. E aí, essa propriedade da gaussiana ela vai ser conservada no que tange a definição da função delta de Dirac, né? Mas como assim, professor? Não estou entendendo. Veja só. Se você, digamos aqui, ó, uma característica aqui da gaussiana vai ser a largura, ó. Ó, veja que nós temos aqui uma largura da gaussiana que é conhecido como ρ, né? Esse rhozinho aqui, ó, é a largura, né? Largura. Então a largura da gaussiana vai ser dada por esse ρ, né? Que a gente faz aquela conta lá, você vai encontrar o desvio padrão, né? E aí vai ter um desvio padrão para a esquerda e outro para a direita, e você, na verdade, calcula o módulo dela, né? E você tem exatamente o dobro, né? O dobro do desvio padrão para a esquerda ou para a direita, tanto faz, vai ser a largura da gaussiana. O interessante é que se eu, digamos assim, se eu calcular o limite, né, deste ρ tendendo a zero, ou seja, eu estou estreitando a minha gaussiana de tal modo que ela vai ficar tão fina, porque esse ρ vai tender a zero. Então, se eu tirar o limite de ρ tendendo a zero da minha função f de x, que é a minha função gaussiana, essa que eu escrevi aqui de cima, você vai encontrar justamente a definição delta de Dirac, né, em x, certo? Então tá aqui, ó, uma segunda definição da minha função delta de Dirac. Significa dizer que este gráfico aqui, né, vai ser algo desse tipo aqui, né? Vou tentar desenhar de novo aqui para você. Vou ver se eu consigo. Então, ó, se você fizer isso que eu estou lhe falando, significa dizer, ó, que esta função ela vai ter um comportamento muito parecido com esse daqui, ó. E aqui novamente vai para o infinito e aqui novamente vai para o menos infinito, ó. E aí eu vejo que se eu diminuir a largura da gaussiana, ela vai tornar, né, algo muito parecido com isso, né? Então veja que faz o maior sentido, né, eu fazer essa afirmação, porque normalmente é isso que vai acontecer, né? Eu vou pegar esse gráfico aqui, diminuir a largura e vai ficar um pico bem grande, né? E esse pico normalmente ele vai tender um valor para o infinito, né? Só que aqui ele está voltado para cima, né? Aqui no potencial delta de Dirac, ele vai ser para baixo por conta desse sinal bem aqui, pessoal. Ó, veja que tem um sinal aqui, ó, certo? Esse sinal bem aqui ele vai influenciar, ó. É que nem o estudo lá da função quadrática, a parábola. Se você tiver um A menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Se você tiver um A voltado para cima, né, a concavidade vai ser voltada para cima se o A for positivo, né, lá no estudo da equação de segundo grau. É algo parecido, né, que se trata de uma função, não deixa de ser uma função. Só que ela tem sua definição, que a definição é esta, né. Lembrando que esse x0 pode ser qualquer coisa, inclusive o zero, né? E esse x0 representa o posicionamento deste pico, né? Que vai ser infinito, obviamente, né? Isso aqui vai ser infinito, ó. E fora desse pico vai ser zero. Então a partícula se comporta como partícula livre, certo? Muito bem. Aí o que a gente entende aqui, né? Que essa areazinha aqui, normalmente, ó, ela também vai ser conservada. Ó. Da mesma forma que a gaussiana ela disse, você fez a conta na agorinha, dizendo que a integral do intervalo de uma gaussiana sempre vai dar 1. Isso é verdade. Então, quando você diminuir a largura dela para zero, né, não significa dizer que a largura vai ser zero, mas você vai ter um valor de uma largura muito pequena. Esta área aqui ela tem que ser conservada, né? Então, se você integrar aqui novamente, ó, de menos infinito até o infinito, ó. Agora a função delta a função gaussiana, que é a distribuição gaussiana, ela vai ser agora uma delta de Dirac, porque eu tendi
a largura dela a zero. Então eu posso botar aqui, ó, delta x dx, isso aqui vai ser igual a 1, né? Então isso aqui, ó, é uma coisa muito interessante, né? Lembrando que esse x aqui para x é igual a zero, né? Porque se o x for diferente de zero, eu tenho que fazer uma subtração aqui dentro da função delta de Dirac, né? Seria, por exemplo, se o x aqui fosse a, aí ficaria delta, aí a parênteses, x menos a, fecha parênteses, entendeu? Então aqui, ó, são vários tipos de definições que você vai encontrar na literatura da função delta Dirac. Outro tipo de comportamento muito interessante da função delta Dirac seria uma propriedade de absorver, né? Propriedade de absorver um ponto, né? Então veja só, normalmente quando eu tenho um integral, né, de menos infinito a infinito da delta Dirac x menos x0, e essa delta Dirac está acompanhando uma função arbitrária, né, desde que essa função aqui ela seja contínua, né, pelo menos nesse intervalo aqui de menos infinito a infinito, né, se aqui for de a menos a, tem que também a função tem que ser contínua nesse ponto, nesse intervalo, né. E aí o que acontece? Se eu integrar, né, aqui é uma ideia muito interessante dessa função delta Dirac, porque, ó, veja só, aqui está dizendo que o poço está centrado em x0, né? A gente já comentou isso, pelo amor de Deus. Então, essa função aqui, a resposta dessa integral automaticamente vai ser uma f de x0, certo? Ah, professor, não entendi. Muito bem. Eu vou colocar aqui um exemplo, né? Um exemplo aqui, ó. Imagine aqui que a minha função, ela seja uma parábola, x ao quadrado mais 1, né? E aí, veja só, quando eu for calcular essa integral aqui agora, ó, integral de menos infinito a infinito, aí delta de x menos, aí vamos dizer aqui que o x0 vai ser um 3, né? Significa dizer que o meu poço está localizado quando o x é 3, né? Eu posso até fazer a representação gráfica já para você ver. E aí eu coloco a f de x, né? Deixa assim mesmo, f de x. Aí eu pergunto, quanto é o valor dessa integral aqui? Aí você pega o x0, né? Você já localizou aqui que o x0, ó, você já localizou aqui que o x0 é 3. Então você aplica dentro dessa função, né? Você quer descobrir agora quem é a f de x0, né? Então você aplica, é uma questãozinha de função básica, ó. Então fica f de 3 vai ser exatamente 3 ao quadrado mais 1, que dá 10, né? Então você vai ter que a sua integral de menos infinito a infinito da delta de x menos 3, que multiplica a minha função arbitrária, né? Pode ser qualquer função, aqui eu estou dando um exemplo, uma parábola, x ao quadrado mais 1, tudo bem? E aqui dx, isso vai ser exatamente 10, né? Então veja que é exatamente isso que eu escrevi, né? Ó, a função delta de ela tem a propriedade de absorver um ponto desde que ela esteja acompanhada por uma função arbitrária, né? Então, falta eu botar isso, né? Desde que esta função esteja acompanhada por uma função qualquer e contínua, né? Contínua neste intervalo, né? Intervalo de integração, né? Que no caso que é menos infinito a infinito, mas tem situações que você pode delimitar, né? Sei lá, você pode botar um a até menos a, né? Enfim. Então veja que até agora eu só comentei sobre a função delta de Dirac, né? Mas veja que para você resolver o potencial delta de Dirac dentro desse contexto da mecânica quântica, né? Aplicando a equação de Frege,
você tem dois problemas, na verdade, né? Você tem o estado ligado, que é exatamente esse problema aqui, quando você define energia menor do que zero. Aí, obviamente, o potencial ele sempre vai ser menor do que zero, né? Porque, por definição, tem esse menuzinho aqui, ó. Então, faz com que essa singularidade seja voltada para baixo, né? Se você tomar isso aqui como a origem, né? Como referência à origem, tudo que está acima de zero vai ser positivo, tudo que está abaixo de zero vai ser negativo, ó. Então, a energia vai ser negativa. E esse potencial também vai ser negativo, né? E, às vezes, a pessoa tem uma maior dificuldade em entender qual é a diferença desse potencial e energia, né? Essa energia tem a ver com a energia que o elétron está sendo do próprio elétron, né? Preso aqui. E esse potencial seria a energia de aprisionamento, né? De segurar ali o elétron, né? Então, são duas coisas diferentes, mas tudo são energia também, né? Dentro do contexto eles têm significado diferente, mas tudo são grandezas de energia. Até porque o potencial é dado em eletrovolts, né? E a energia também. Muito bem. Agora a gente vai entender aqui, por exemplo, que existe, quando você tem aqui o potencial delta de Dirac, você tem, né, dois problemas. Vou até botar aqui, ó, dois problemas. Veja só. Por que você tem dois problemas? Porque você vai depender do tipo de energia que você vai definir no seu sistema, né? Então, veja só. Se eu tenho aqui o eixo X e tenho o eixo Y, eu vou ter, por exemplo, a minha função delta de Dirac, que vai ser exatamente essa daqui. Vou centralizar ela em x0, né? Então, veja que esse meu x aqui vai ser automaticamente x0, né? Então, aqui vai ser 0. E aqui vai ser menos infinito e aqui vai ser infinito, né? Aqui eu tenho o eixo y e aqui eu tenho o eixo x, certo? Aí vem aqui a minha energia, ó. Se eu adotar uma energia menor do que 0, aí exatamente eu tenho o caso do estado ligado, né? Então, a energia aqui vai ser o menos o módulo de E, né? Por que o módulo de E? Porque o módulo de E vai ser sempre positivo. E aí, como tem um menos, significa dizer que a energia vai ser negativa, né? Então, não necessariamente você precisa botar esse módulo, né? Mas eu coloco esse módulo aqui porque se essa energia for negativa, ela vai ser positiva, mas aí tem sempre esse menos aqui na frente que vai deixar como obrigatório essa energia negativa, né? Essa energia tem que ser negativa. Uma vez que você adota aqui seu referencial como 0. E para cá positivo e para cá negativo. Mas isso aqui é o que nós chamamos, né, de estado ligado, né? Que é um estado de confinamento, né? Porque se o elétron cair dentro desse poço aqui, você consegue calcular quem é a energia, né? Em outras palavras, você calcula quem é a energia e quem é a função de onda, né? Agora você tem uma situação que o contexto é diferente, né? O contexto vai ser agora uma energia, né, maior do que 0, né? Digamos agora que a energia está nesse sentido aqui, ó, maior do que 0, né? Então agora você tem, por exemplo, estados. Você tem agora estados de espalhamentos, né? Nesse contexto aqui de estado de espalhamento, você tem que ir atrás do coeficiente de transmissão e do coeficiente de reflexão, né? E você vai ver claramente que a soma da transmissão com a reflexão tem que igualar a 1, né? Então, nesse contexto aqui, o que acontece, né? Deixa eu fazer aqui a propagandazinha de como funciona. Então, tá aqui novamente meu elétron de amarelo. Então, o elétron está transitando aqui no potencial da esquerda para a direita. Então, quando ele passar aqui nessa singularidade, né? Veja que ele não é necessariamente ele vai cair nessa singularidade. Veja que ele vai passar por essa singularidade. É como se essa singularidade aqui estivesse atrapalhando essa trajetória dele aqui, né?
sendo que a singularidade é um buraco que está voltado para baixo. Mas mesmo ele passando aqui por cima, essa energia aqui da singularidade vai atrapalhar o movimento dele, certo? Então, ele vai ter propriedade de transmissão e de reflexão quando passar por esse tipo de potencial aqui. Aí você me pergunta, sim, professor, mas o potencial está voltado para baixo, não está voltado para cima, né? E por que isso vai atrapalhar? Porque aqui está dentro do contexto da mecânica quântica. Se fosse na mecânica clássica, tudo bem. Se era passar aqui, esse buraco não tem nada a ver com... Não tem nada a ver para atrapalhar aqui o caminho dele, né? Desde que ele, sei lá, monte aqui uma ponte, faça algum jeito para passar para o outro lado. Mas no contexto da mecânica quântica, esse buraco aqui, essa singularidade, é como se estivesse influenciando a trajetória deste elétron quando passar por esse ponto, certo? Então, você tem que calcular aqui a transmissão e a reflexão. Tem a ver com isso, certo? Já nesse contexto aqui do estado ligado, normalmente a gente vai atrás da energia que o elétron está sendo confinado aqui e essa função de onda, né? Até porque você sabe que a equação de Schrödinger ela é escrita por operador aplicado na função de onda, tem que me dar um alto valor associado a esse estado quântico, né? Então veja que se eu tenho um tipo de energia, eu tenho um tipo de estado quântico, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui nesse problema, né? Nós vamos estudar o estado ligado e em outro momento a gente vai atacar esse problema aqui, que é o estados de espalhamentos, né? A gente vai em outro contexto, né? Não tem como a gente trabalhar os dois simultaneamente. Primeiro a gente faz um, depois faz o outro, certo? Normalmente é assim que acontece. Então vamos lá. Veja o seguinte, vamos aqui, né? Então potencial é delta de Dirac. Então, dois pontos, estado ligado. Então, o estado ligado vai ser aplicar o potencial, né? Menos alfa, delta x. Ó. Veja que essa minha função delta x está centrada em x0, né? x0 sendo 0. E a minha energia aqui automaticamente vai ser menor do que 0. Né? Então, eu vou definir a energia sendo exatamente o módulo de E. Né? Então, tudo bem, né? Veja que eu posso escrever minha equação de Schrödinger, que é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, aí d ao quadrado por psi, que depende de x, por dx ao quadrado, mais um potencial, vezes a minha função, que depende de x, igual a minha energia, que depende de psi de x, né? Então, se eu estiver trabalhando uma situação em que eu não exatamente estou na singularidade, né? Então, digamos que eu estou trabalhando agora só aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Esqueça o x igual a zero, que é a minha singularidade. Eu estou trabalhando fora da singularidade, né? Ou seja, para a esquerda e direita. Então, tecnicamente, como é que ficaria o valor do potencial, né? Então, fora da singularidade, né? Essa singularidade que eu falo é esse buraco, certo? Essa função, esse poço aqui, né? Então, fora da singularidade, eu tenho x maior do que zero e x menor do que zero. E eu sei que a minha delta de Dirac vai ser quanto? Para x maior ou menor do que zero, isso vai ser quanto? Vai ser zero. Você pode pegar aqui pela definição, ó, que eu anotei para você, ó. Ó, a definição aqui, ó. Para x diferente de x0, né? Lembrando que o meu x0 lá no caso vai ser zero. Então, para x diferente de zero, nós temos a delta de Dirac, né, sendo exatamente zero, né? Muito bem. Então, significa dizer que na minha equação de Schrödinger aqui, esse potencial aqui vai ser zero. Então, eu tenho menos h cortado ao quadrado dividido por 2m, d ao quadrado de psi de x, dx ao quadrado, igual. Aí, essa energia, ó, ela vai ser uma energia negativa, né? Então, menos E que multiplica psi de x, certo?
Aí eu tenho mês com mês a mais. E vamos multiplicar isso aqui tudo, né? Por exatamente, a gente vai multiplicar isso aqui tudo, ó, pelo inverso do primeiro coeficiente, que é exatamente menos 2m dividido por h cortado ao quadrado. Se você multiplicar isso aqui tudo, você tem exatamente isso daqui, né? Você vai ter d ao quadrado de π de x, dx ao quadrado, é igual, aí aqui você vai ter 2m que divide h cortado ao quadrado, que multiplica a energia vezes π de x, né? Então, organizando aqui, você vai ter que d ao quadrado de π de x, ou dx ao quadrado, menos 2m que multiplica, divide h cortado ao quadrado, π de x, isso é igual a zero, né? Então, nós chegamos nessa equação diferencial aqui, ó. Chegamos nessa equação diferencial aqui. Diferencial. Certo? Aí, este termo aqui, ó, eu posso definir ele, né, esse termo aqui, ó. Eu posso definir ele, não esqueçam, que eu posso definir ele como sendo um k ao quadrado, certo? A gente vai lá na frente entender esse valor desse k, mas até o momento aqui entenda que esse k ao quadrado vai ser exatamente este camarada aí, certo? Ou seja, meu k ao quadrado vai ser exatamente, né? Vai ser exatamente 2 vezes a massa e energia dividido por h cortado ao quadrado, certo? Muito bem. E aí o que acontece, né? Acontece o seguinte, que você vai ter essa equação diferencial, ó. d ao quadrado de π de x, ou dx ao quadrado, menos k ao quadrado, que multiplica π de x. Isso é igual a zero. Aí a gente pergunta, né, qual a solução, né? Qual é a solução dessa EDO? Então, normalmente a solução desse EDO aqui vai ser esse tipo de solução aqui, ó. π de x vai ser a que multiplica uma exponencial de kx mais b que multiplica uma exponencial de menos kx. Então, esta aqui vai ser a minha solução geral. Solução geral desta equação diferencial aqui, né? Que é essa daqui também de amarelo, né? Então, essa aqui é a solução dela. Só que dentro do contexto da mecânica quântica, as funções de onda elas têm que ser normalizadas para quando o x for menor do que zero e para x ser maior do que zero, né? Principalmente quando você está pegando as extremidades, né? Que você tende o limite da função de onda para x tendendo ao infinito e para o menos infinito. Então, essas funções de onda têm que ser normalizadas. Ou seja, ela tem que apresentar esse tipo de característica aqui, ó. Por exemplo, ó, se eu tenho aqui o meu sistema de cartesiano, né? Então aqui eu tenho, ó, o eixo. Normalmente aqui eu tenho o eixo x e aqui normalmente eu tenho o eixo y. Então, minhas gaussianas, ela tem que apresentar esse comportamento aqui, ó, para cá e para cá, ó. Então, para x tendendo ao menos infinito, né? A minha função de onda ela tem que zerar. E para x tendendo a mais infinito, a minha função de onda também ela tem que zerar, né? Então, como a solução geral está em função de dois parâmetros, né? De a exponencial de kx e de outra função b exponencial de menos kx, eu posso até chamar isso aqui, pessoal, por exemplo, ó, eu posso chamar isso aqui de função π1. Posso chamar de π x1, né? E aqui eu posso também adotar isso aqui como um π de 2x, né? Só para deixar organizado. Então, claramente, a única solução que vai ser normalizada para x tendendo a infinito é exatamente π de 1x, né? Por quê?
Porque veja só, como eu sei que meu psi de 1 de x é exatamente a exponencial de de kx, só que esse x vai tender a um valor muito pequeno, né? Que é o menos infinito, né? E aí eu vou ter algo desse tipo aqui, ó. Psi de 1 para x tendendo a menos infinito, eu vou ter a que multiplica a exponencial de menos k a infinito, né? Ó, eu transladei o sinal aqui, né? Na verdade, para ser escrito assim, ó. K menos infinito. Aí eu pergunto quanto é que dá esse valor aqui, né? Esse valor aqui vai dar zero, né? Porque você tem um exponencial crescendo muito abaixo de 1, né? Ou seja, o comportamento disso aqui é exatamente esse, ó. A que multiplica 1 sobre a exponencial de k infinito. Então, isso aqui é exatamente você ter A que multiplica 1 sobre infinito, né? A exponencial de k infinito é infinito. Então, isso aqui vai dar zero. 1 dividido por infinito, por definição, é zero, né? O A é uma constante arbitrária, não necessariamente é zero. O B também é uma constante arbitrária, não necessariamente zero. Então, a minha função de onda que mais concorda para a esquerda aqui, em relação ao sistema cartesiano aqui, vai ser a minha psi1. E já a outra vai ser o psi2 pelo mesmo pela mesma ideia, né? Psi2x, ó. Se você pegar a solução geral e você tender o x ao infinito, a única função que vai se comportar, né, dentro desse critério de normalização vai ser o psi2. O psi1, o a, automaticamente tem que ser zero nessa condição aqui, né? Nessa região aqui, o a tem que ser zero. E aí você vai ter só o psi2 dentro dessa função de onda aqui como toda. E já nessa primeira região aqui, que o psi de 1 que é aceitável por conta da normalização, o b aqui tem que ser zero, né? Então veja que a solução geral ela não é definida em cada espaço aqui, né? Para um lado você tem uma função de onda muito bem definida e para outra você tem uma função de onda também muito bem definida. E quem define essas funções de ondas, né, de cada intervalo é justo a condição de normalização. Muito bem. Agora veja aqui você que nós temos agora esse tipo aqui, ó. A minha função de onda, a minha solução geral, ela se reduziu para este caso aqui, ó, né? Eu tenho psi de 1 de x para a exponencial de kx, perdão, para x menor do que zero, e eu tenho psi 2 de x para b exponencial de menos kx, certo? Isso para x maior do que zero, né? Então, graficamente, né, se eu fosse fazer aqui o gráfico, né, o bom desse problema aqui é que tudo a gente vai graficando, né, para entender. Então, ó, veja você que o gráfico disso aqui, né, em termos das funções de onda, né, não preciso mais desenhar o gráfico do potencial, porque eu quero fazer uma outra análise aqui. Eu quero fazer agora a análise da continuidade aqui da função de onda, né? Ela vai ser descontínua no ponto aqui. Então aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Então veja que, digamos que a psi de 1 de x, ela vai ter isso aqui, ó. Então bem que ela vai ser descontínua. E já a minha outra função, né, que eu vou desenhar de amarelo, que seria a psi2, ela vai descer aqui, ó. Então ela vai ser descontínua aqui também, ó. Então aqui eu tenho o psi 2x e aqui eu tenho meu psi 1x, né? Aí a pergunta é o seguinte, na verdade não é uma pergunta, né? É uma condição que diz que o módulo de psi de x ela tem que ser integrada, ela tem que ser integrável, né?
Ou seja, o módulo quadrado dela tem que dar 1, né? E como essas funções ela apresentam a descontinuidade nesse intervalo bem aqui, ó, x igual a 0, significa dizer que você tem que condicionar essas duas funções de tal maneira que elas se juntem, né? Então, a única maneira para essas funções aqui elas se juntar é você dizer que o x é igual a 0 dessas funções de ondas se igualando, né? Ou seja, o π de 1 de x, quando o x for igual a 0, tem que ser obrigatoriamente igual ao π de 2 de x para x igual a 0, né? Aí lembrando que o meu π de 1 de x vai ser a exponencial de kx por x igual a 0, igual, aí eu tenho b exponencial de menos kx para x igual a 0, né? Quanto é essa conta aqui? Aí você aplica o x, você substitui por 0, fica exponencial de 0, né? Lembrando que a exponencial de 0 é justamente 1. Então, automaticamente aqui você vai afirmar que o a é igual a b, né? Quando você afirma que o a é igual a b, aí este gráfico aqui de cima, ele passa a ser algo desse tipo aqui, ó. Vou copiar aqui para não perder tempo, ó. E aí você vai ter algo desse tipo aqui, ó. Este gráfico aqui de baixo, ele vai se concordar com esse aqui. E aí essas funções de onda, elas vão ser iguais, né? Em tal sentido, né, que você vai ter esse aqui, ó. O π de 1x, ele vai ser quem? Vamos anotar aqui de novo, ó. O π de 1x vai ser justamente a exponencial de kx. E quem é a minha π de 2x, né? Vai ser justamente, depois da conta, né? Como a igual a b, aí você tem agora o π de 2x sendo a exponencial de kx. Só que aqui é negativo, né? Porque está para o lado direito. E a outra vai ser positivo porque está no lado esquerdo, né? Seria o contrário lá do sistema cartesiano matemático, né? Na matemática, para cá é menos e para cá é mais. Só que na física aqui, ó, por conta da condição de normalização, a exponencial aqui tem que ser positivo e a exponencial aqui tem que ser negativa, certo? Muito bem, então, ó, a gente fez uma modificaçãozinha na solução, ó. Antes ela estava em função de A e de B. Mas aí a gente encontrou que o A é igual a B e agora a gente conseguiu casar nesse ponto aqui estas funções, né, de onda. Então significa dizer que agora a minha definição aqui seria o que? π de x seria um π de 1x a exponencial de kx para x menor do que 0 e π 2x aí a exponencial de menos kx para x maior do que 0. A pergunta é simples e direta, né? Quem é o valor de A, né? Quem é o valor de A? Quem é o valor de A, né? A pergunta é exatamente essa. Então veja só que para você encontrar qualquer constante de normalização dentro do contexto aqui da mecânica quântica, você tem que lembrar da condição de normalização de Maxwell, que diz que a integral de menos infinito a infinito da densidade da função de onda dx, isso aqui tem que igualar a 1, né? Isso aqui é o que diz a condição de normalização, né? É dentro do contexto da mecânica quântica. Muito bem, né? Então, o que acontece? A gente vai aplicar nessa situação aqui, né? Lembrando que aqui tem uma simetria, ó. Para cá temos inverso infinito até 0 e daqui temos 0 até o infinito, ó. Então a gente pode dizer que a integral de menos infinito até 0 corresponde à minha π1, né, ao quadrado, π de x1 ao quadrado, o módulo dele ao quadrado é x, né? Mas, e agora, de 0 até infinito, eu tenho o módulo ao quadrado de π2 de x, quadrado, perdão, dx.
Isso aqui é igual a 1, né? Muito bem, eu só estou aplicando aqui a condição de normalização, certo? E ela se transformou em duas integrais porque eu simetrizei aqui o espaço. Para cá eu tenho uma integral e para cá eu tenho outra integral, certo? Agora você vai só resolver, né? Lembrando que o π de 1 de x eu já defini aqui, ó, tá aqui, e o π de 2x tá aqui. Só que você tem que fazer o produto dela com ela mesma, né? Lembrando que isso aqui no momento não está sendo um número complexo, né? Essa função de onda aqui ela não tem número complexo. Mas se tivesse um número complexo, aí você teria que ter cuidado com esse produto, né? Porque o módulo de uma função é exatamente o produto dessa função com o conjugado dela. Aí tem todo aquele critério de você alterar o sinal, né? De um número complexo, certo? Muito bem, então a gente vai substituir aqui, vai ficar o quê? Vai ficar o módulo de A ao quadrado, da integral de menos infinito a infinito, zero, perdão. Aqui você vai ter exponencial de 2kx dx. Apareceu esse 2 aqui porque você multiplicou, né? Exponencial de kx multiplicar pela exponencial de kx vai dar exatamente exponencial de 2kx. Aí de novo o módulo ao quadrado da integral de 0 até infinito. Aí de novo aqui, ó, exponencial de menos 2kx dx igual a 1, certo? Então a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó. Vamos aqui, ó. A gente vai ter o quê? Eu posso colocar aqui o módulo ao quadrado como fator comum. Então eu vou ter algo assim, integral de menos infinito a 0 da exponencial de 2kx dx mais integral de 0 a infinito da exponencial de menos 2kx dx. Isso aqui vai ser exatamente igual a 1. Essa exponencial aqui, a integral dela é trivial, você pode chamar isso aqui de u, né? E você pode fazer todo o processo aí de integral de substituição. Você vê que isso não é difícil, né? Eu vou fazer aqui para você, então vamos chamar isso aqui de u. Ó. Vou fazer para você. E esse cara aqui eu vou chamar de u', né? De u'. Então, vamos aqui, ó. Vamos aqui. Então aqui, ó, meu u vai ser 2kx, né? Para esta primeira integral. Para esta outra segunda integral aqui eu vou chamar u', sendo menos 2kx. Aí, ó. Eu vou chamar esse x aqui de linha, para não ficar parecido com essa outra aqui, porque senão vai confundir aqui nossa mente, né? Então se eu botar aqui um x' aqui, eu boto aqui também dx', para não confundir, né? Que esse dx aqui tem a ver com esse cara, esse dx' tem a ver com esse outro, né? Só para a gente não confundir lá na frente, né? Eu vou até botar aqui separado aqui, ó, para dizer que o que eu estou fazendo aqui no lado esquerdo é para essa primeira integral. E o que eu estou fazendo para o lado direito é para a minha segunda integral aqui, certo? Então vamos lá. Ó. Esse cara que eu derivo vai ficar du 2k dx. E esse cara aqui vai ficar du' igual a menos 2k dx', né? Aqui eu posso isolar o dx', vai ser exatamente du' dividido por menos 2k, certo? E aqui vai ser o dx igual a du dividido por 2k, né? Aí você volta lá e substitui, né? Quando você substituir, você vai ter o quê? Você vai ter o quê? Quando você substituir, você vai ter exatamente o módulo de A ao quadrado. A chaves aqui vai ficar integral de menos infinito a 0 de exponencial de u, né? Isso dividido pelo... Quem é o dx? du por 2k, né? Então aqui vai ser um 2k aqui e aqui vai ser um du. Mais, né? Mais vem daqui, ó. Tá aqui o mais. A integral, tal. Aí vamos lá. Integral de 0 até infinito. Aí agora eu troco, né? Aqui vai ser exponencial de u'. Exponencial de u'.
E aí, quem é o dx desse cara aqui, dx'? Vai ser exatamente du' por menos 2k. Isso aqui fecha é igual a 1, né? Isso é igual a 1. Não é isso? Então, você sabe muito bem, por definição, né, que a integral da exponencial de u du é exatamente a integral da exponencial de u' du', que é exatamente igual a exponencial de u, né, que é exatamente igual a exponencial de u', né, respectivamente, né. Então, para substituir, você vai ter claramente que o módulo de a ao quadrado, aí você abre aqui, então aqui vai ficar exponencial de u, né, dividir por 2k. Só que lembrando aqui que você tem uma troca também de intervalo, né? Ó, veja só, o x aqui ele não vai ser ele não vai tender para o menos infinito. Então, quando o x tender para o menos infinito, o u também vai tender para o menos infinito. Então aqui está nesse mesmo intervalo, ó, menos infinito. Quando o x aqui, ó, tender a zero, aí você joga bem aqui, ó, x vai ser zero, então o u também vai ser zero. Então, o intervalo da integral também vai ser zero, né? E aqui vai ser o u. Aí mais, né? Deixa eu só corrigir bem aqui, que aqui ficou feio esse k. Mas vou colocar ele aqui organizado. Aqui é k. Ó. Aí você tem aqui a exponencial de menos u, né? Ou melhor, de u'. Perdão, tá aqui, ó, u'. Então vai ser u' por menos 2k. Aí aqui de 0 a infinito, né? E aí você... Aí, só que lembrando, né? Quando esse camarada aqui for infinito, aí quando você jogar bem que no linha, vai dar menos infinito, né? Então aqui na verdade vai ser menos infinito, ó. Tem que ter cuidado. Aí fecha, isso aqui é igual a 1, né? Então você variando aqui o espaço, você tem exatamente com o módulo de a ao quadrado, vai ser... O valor disso aqui vai dar exatamente 1 sobre 2k, né? Aí, o valor dessa outra aqui vai ser exatamente mais 1 sobre 2k também, né? Você deve estar se perguntando, professor, mas aqui embaixo tem um sinal. Só que ele vai embora com um sinal negativo da variação aqui desse intervalo. Então, vai ficar positivo. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, você já está chegando no valor da sua constante de normalização. Aqui vai dar exatamente uma parcela somada com a minha parcela, dá 2 vezes essa parcela. Então, aqui fica 2 dividido por 2k, igual a 1. Logo, eu sei que meu módulo de a ao quadrado vai ser k, né? Então, isso significa dizer que a vai ser igual a raiz quadrada de k, né? Então a gente encontrou aqui a minha constante de normalização das minhas funções de onda, né? Então em outras palavras, a minha função de onda agora, né, ela vai ser definida agora com psi de 1x, sendo, não era a, então vou trocar agora pelo módulo de k, exponencial de kx, e a minha psi2 de x vai ser a raiz de k, que multiplica a exponencial de menos kx, certo? Então, eu tenho exatamente isso. Agora, a gente vai fazer aqui uma análise, né? A gente vai fazer uma análise aqui, por exemplo, da descontinuidade da função de onda no pico, né? Porque, veja só, quando eu tenho lá a minha função, né? Quando eu tenho aqui a minha função aqui, ó. Então, veja só. Quando eu tenho aqui a minha função, então, neste ponto aqui, existe... a gente quer saber quanto é a derivada. Porque aqui eu tenho o psi de 1x e eu tenho aqui o meu psi de 2x, né? Aí a pergunta é, quanto é a variação da derivada nesses pontos aqui para x igual a zero? A pergunta é essa, né? Ou seja, quem é a variação da derivada de psi
por dx, né, quando x tender a zero, né? A pergunta é essa, né? Então, fazendo a conta aqui, você vai ter exatamente a derivada de π de 1x, certo? Por dx, quando o x for zero, subtraído por d π de 2x, quando dx, né, for x igual a zero, né? Aí vamos fazer essa conta, né, dando continuidade aqui, ó. Então, a minha variação, né, de d por dπc por dx, quando x for igual a zero, vai ser exatamente quem é a derivada da primeira função em relação a x quando x é zero. Aí vamos lá, a derivada aqui vai ser a raiz de k, não depende de x, então é uma constante, vai sair, né? Tô olhando aqui, ó, né? Tô olhando aqui para minha função de onda, ó. Então essa é a minha função de onda 1 aqui. Se eu derivar ela em relação a x, esse camarada aqui vai sair, vai virar constante, e eu vou derivar esse camarada. Derivado desse camarada aqui em relação a x, o k cai. E aí eu repito a exponencial, não é isso? Então aqui, tecnicamente, vai dar o quê? Raiz de k vezes k, que multiplica a exponencial de kx, não é isso? Aí, só que isso para x igual a zero, né? Aí menos, aí agora essa outra derivada aqui, ó. Aí se você ver, ó, a mesma ideia. Esse camarada vai sair da derivada porque não depende de x, é uma constante. E a derivada desse camarada aqui vai cair o menos k. E aí, como aqui tem um menos, vai tornar um mais, né? Então vai ficar assim, menos a raiz de k, certo? Que multiplica menos k vezes a exponencial de menos kx, só que por x igual a zero, né? Que você está estudando o encontro dessas funções aqui, a descontinuidade desse ponto aqui na origem, né? Que foi definida desde lá do começo do potencial, né? A gente definiu que o potencial vai ser menos alfa a função delta de quando esse poço da função delta de está centrado em zero, né? Simetrizando o potencial naquele ponto ali, né? Que é a origem. Muito bem, então veja que você vai ter exatamente a raiz de k vezes k, e a exponencial quando o x dá zero vai ser exatamente 1 menos a raiz, né? Aí vai ter uma troca de sinal aqui, vai ser mais k raiz de k. Então veja que esta variação aqui das derivadas das funções de onda na origem vai ser exatamente duas vezes a raiz de k vezes k, né? Então a gente chegou exatamente no que a gente queria saber. Dx e se x igual a zero, né? Então veja que a gente conseguiu encontrar quem é, a gente conseguiu localizar quem é a diferença dessas derivadas nesse ponto bem aqui, ó, certo? Não é zero, não é zero. É exatamente 2 raiz de k vezes k, né? Agora a gente vai, por exemplo, atrás a gente vai atrás, por exemplo, a gente vai atrás aqui de entender como é que funciona vamos supor aqui, ó. Então veja aqui no meu gráfico, né? Aí, lembrando que o meu poço ele tá para cá, né? Vou fazer uma coisa aqui. Ó, digamos que meu poço está aqui, meu outro tá simetrizando, né? Aqui, ó, tá meu potencial, né? Já estou fazendo o gráfico do potencial, não das funções de onda. Funções de onda são as soluções. Então veja só, se eu disser aqui que esse camarada tem uma extremidade epsilon, né, a extremidade do poço, e a outra extremidade do poço vai ser aqui menos epsilon, perdão, e aqui epsilon, então eu estou colocando aí um parâmetro, né? Um epsilon aí pode ser qualquer valor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar a minha equação de Schrödinger nesse espaço, né? Então, veja que a minha equação de Schrödinger, né? Mas só que agora eu tenho que levar em consideração o potencial, né? O potencial aqui, ó, o V de x vai ser menos alfa a função delta Dirac, né? Exatamente, ela tá
no x igual a zero, né? X igual a zero. Por isso que aqui tem menos zero, né? Mas eu não preciso botar. Muito bem. Então, eu sei que minha equação de Schrödinger é essa, menos h cortado ao quadrado, dividido por 2m, d ao quadrado de psi de x, por dx ao quadrado, mais o meu potencial v de x acompanha a minha função de onda. Isso é igual a minha energia que multiplica a minha função de onda, não é isso? Então, veja só, que se eu sei que minha energia é negativa, né? Então, tudo bem, vai ficar o quê? Se eu multiplicar esses camaradas todo aqui, né, pelo inverso do primeiro coeficiente, vai ser exatamente menos 2mh cortado ao quadrado, né? Que o intuito é deixar esse termo aqui só, né? Então, eu vou ter, por exemplo, o quê? Eu vou ter exatamente isso daqui, né? Vou ter isso aqui, d ao quadrado de psi de x por dx ao quadrado, menos o potencial, aqui vai ficar 2m, h cortado ao quadrado, né? V de x, h cortado ao quadrado, v de x, que multiplica o psi de x. Aí, como a energia aqui, né, ela vai ser menos a energia, do módulo da energia, aí você substituindo aqui vai ser menos com menos a mais, né? Então vai ficar 2m, h cortado ao quadrado, energia psi de x, né? Então veja você que eu posso deixar assim, ó, d ao quadrado de psi de x por dx ao quadrado. Aí eu vou pegar esse camarada bem aqui, ó, esse camarada aqui todinho, e vou levar ele para o meu segundo membro, certo? Então ele vai mudar de sinal, correto? Então você vai ficar assim, igual a 2 vezes a massa, energia, dividido por h cortado ao quadrado, psi de x, certo? Mais exatamente 2mh cortado ao quadrado, v de x, só que meu v de x, ele vai ser quem? Menos alfa delta de x, que multiplica minha função de onda, não é isso? Então, eu posso exatamente colocar aqui eu posso deixar assim, né? Agora, uma coisa interessante é que eu posso, como eu estou analisando as extremidades aqui, né, do meu poço, então eu posso integrar esta função de onda aqui, ou melhor, eu posso integrar essa equação de Schrödinger aqui todinha, quando o potencial v de x é exatamente aqui do poço, né? Eu integro nessas extremidades do poço, de menos epsilon até epsilon. Então veja que eu coloco aqui, ó, digamos aqui, eu vou colocar aqui de propósito isso. Veja você que eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar, integrar aqui, ó, de menos epsilon a epsilon dx, certo? E integrar aqui de menos epsilon a epsilon dx. E integrar aqui também, né? Esse aqui é constante, posso integrar aqui, ó. Esse aqui também é constante, integrar aqui de menos epsilon a epsilon dx, né? Então vamos lá. Veja que eu coloquei essas integrais aí com a mão, porque eu estou analisando o comportamento das extremidades desse potencial aqui do poço, né? Porque veja que o poço ele tem início, meio e fim. Então eu estou estudando o início e o fim, né? Por isso que eu integro nessas regiões aí. E aí eu faço uma coisa também interessante, né? Que eu tendo aqui meu epsilon a zero, né? Então, mas primeiro eu vou fazer logo essa variação aqui, né? Veja só. Se eu tiver aqui então variando aqui vai ficar o quê? A integral da segunda derivada da função de onda vai ser a primeira derivada, né? Então vai ficar d psi de x por dx ao quadrado, por dx, perdão,
Então essa função de onda que vai ter que ser necessariamente uma, menos, né, por conta da variação, d psi de 2x por dx. Isso aqui é igual, aí quanto é a integral desse cara aqui? Vai ficar 2me dividido por h cortar ao quadrado. Aí a integral aqui, que é a integral de psi dx? Vai ser exatamente psi ao quadrado dividido por 2, né? Aí vai ficar epsilon ao quadrado dividido por 2 menos, aí menos epsilon ao quadrado dividido por 2. Veja que esse termo aqui vai dar zero. Aí menos, né? Vem daqui, ó, menos 2 vezes a massa alfa dividido por h cortado ao quadrado. E aí vem aquela definição que eu botei lá no começo da aula, né? Vou até botar aqui, ó, a propriedade, ó. Veja que, ó, a integral de menos a até a da delta de Dirac acompanhado de uma função arbitrária dx. Isso aqui vai ser exatamente a minha função no ponto zero, né? Porque aqui eu tenho uma subtração aqui, ó, x menos x0 aqui, ó. Então o meu x0 aqui vai ser zero. Então eu aplico aqui na minha função. Então, se você observar, quem é a minha função que vai estar acompanhando aqui a minha delta? Ó, tá aqui minha delta e tem aqui a minha função, ó, psi de x. Então esse camarada aqui vai ser a psi de zero, né? Usando aqui a minha propriedade da delta, ó, que eu comentei para você lá no começo da aula. Se você quiser voltar ao vídeo, você pode voltar. Então, aplicando isso para resolver essa integral de cima, vai ser o psi de zero. Então, eu vou ter algo desse tipo aqui, ó. Este camarada aqui é justamente o delta d por dx, do psi por dx para x tendendo a epsilon, e eu vou tender esse epsilon a zero, né? Porque eu já tenho o valor dele bem aqui, ó. Deixa eu voltar a conta, tá bem aqui, ó, para x igual a zero. Então é 2 raiz de kk. E isso é igual. Esse termo aqui de cima ele vai embora, né? Ele vai embora. Esse termo aqui vai embora. Você vai ver claramente porque ele é simétrico. E você vai ter algo desse tipo aqui, ó. Menos 2 vezes a massa alfa h cortar ao quadrado psi de zero. Aí eu pergunto para você, quanto é esse psi de zero aqui, né? O psi de zero. Aí veja só, esse camarada aqui, ele vai dar quanto? 2 vezes a raiz de k vezes k igual a menos 2 vezes a massa alfa dividido por h cortar ao quadrado. Esse psi de zero, basta você aplicar o x0 nessas minhas definições de funções aqui. Não importa qual, né? Porque, ó, se o x for zero, esse exponencial dá 1, certo? Ó, esse exponencial aqui dá 1, se o x for zero, e essa exponencial aqui também dá 1, se o x for zero. Então, não importa qual é a função de onda que você está trabalhando, sempre vai dar o valor da constante, que é a raiz de k, certo? Então, a gente vai dizer que o meu psi de zero, ele vai ser exatamente raiz de k, né? Então, ó, portanto, o meu psi de zero vai ser exatamente a raiz de k. Não importa qual é o tipo de função, se é A1 ou A2, vai ser isso. E aí você aplica raiz de k bem aqui, ó. E aí você simplesmente fatora esse camarada aqui, você fatora com este camarada aqui, e você encontra aqui quem é o valor do k. Quem é o valor do k aqui? O k é exatamente menos... Aí esse 2 também vai embora, né? Aí esse 2 vai embora com esse 2 aqui, então vai ficar menos massa alfa dividido por h cortar ao quadrado, né? Então a gente encontrou aqui, por exemplo, o valor de k. Só que a gente precisa saber quem é... A gente lembra que a gente definiu o k lá no começo da aula, né? O k ao quadrado a gente definiu, vou até botar de azul, que eu defini de azul, né? Se eu voltar aqui à aula, a gente vê claramente que a gente fez isso, né? Então, se eu voltar aqui, ó, por exemplo, ó, se eu voltar aqui à aula, lá no começo, a gente definiu o k, ó, tá aqui, ó, o k ao quadrado é 2 vezes a massa, a energia dividido por h cortar ao quadrado. Então,
É exatamente isso que eu vou fazer agora aqui, ó. Eu vou trazer a existência dele. K ao quadrado é igual a 2 vezes a massa, energia dividido por H cortado ao quadrado, né? Então, eu tomo esse camarada aqui, eu tomo ele ao quadrado e aplico aqui, eu encontro exatamente isso, né? Então, seria mais ou menos assim, né? Vamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Então, como é que ficaria aqui? Se eu aplicar aqui, por exemplo, então eu vou ter aqui, ó, digamos aqui, 2 vezes M energia dividido por H cortado ao quadrado, vai ser exatamente, né, esse camarada aqui menos M alfa H cortado ao quadrado, isso ao quadrado, né? Então você vai ter exatamente você vai ter exatamente 2 vezes a massa, energia dividido por H cortado ao quadrado, igual a massa ao quadrado, alfa ao quadrado dividido por H cortado ao quadrado, né? A quarta potência, na verdade. Então, você vai ter que a energia vai ser, esse M vai embora com um M daqui, esse H, então vai ficar assim, 1 sobre 2 da massa alfa ao quadrado dividido por H cortado ao quadrado, né? O que acontece foi isso, né? Por definição, lá no começo da aula, eu até cheguei a dizer isso, né? Deixa eu ver se eu botei aqui. Ah, tá aqui, ó. Energia é menos o módulo de E. Então, como você encontrou aqui, ó, você... É porque eu não fui levando o módulo, né? Aqui é para levar o módulo. Aqui é para levar o módulo. Só fazer uma correçãozinha aqui. Aqui é para levar o módulo. Aqui é para levar o módulo. Aí aqui é para levar o módulo. Aqui é para levar o módulo. E aí você tem isso, né? Quando você aplicar um com outro, você tem um módulo disso. Só que o módulo disso pode ser um valor positivo ou negativo, né? E a gente disse, por definição, que minha energia ela tem que ser igual a menos o módulo de E, né? Então, se o módulo de E deu isso, então minha energia vai ser exatamente menos 1 sobre 2, né? M alfa ao quadrado dividido por H cortado ao quadrado, né? Então, esta aqui é a minha energia do estado ligado, né? Energia do estado ligado. Aí a pergunta é, e a função de onda, né? A pergunta é, como é que fica o comportamento da minha função de onda? Aí lembra que a minha função de onda ela é definida, né? Essas minhas funções de onda eu posso... Veja que aqui o x é positivo e o x é negativo, né? Então eu posso usar a definição do módulo, né? Que ora ele pode ser para x maior do que zero, eu tenho isso, e para x menor do que isso, né? Eu tenho isso aqui, ó. O x é igual a menos x. E aqui eu tenho isso, né? Acho que é o contrário, aqui é mais, aqui é menos. Exatamente. Então eu vou ter, né? Isso aqui é para x menor do que zero. E aqui é para x maior do que zero. Então eu posso representar esse conjunto aqui de funções de onda como sendo somente um psi de x, sendo, como essas raízes aqui elas são iguais, né? Então eu boto o módulo de quem? M alfa H cortado ao quadrado, que é o módulo de K, né? Multiplicado pela exponencial do módulo de K, que é M alfa H cortado ao quadrado, multiplicado pelo módulo de X, né? Então esse camarada aqui é meu autovetor, né? Minha autofunção, né? Então aqui é a autofunção, ou então o estado quântico, né? O estado do poço delta de Dirac.
Então veja novamente que você tem, por exemplo, uma função de onda, e você tem também uma energia, né? Você tem aqui, ó, uma energia negativa, aqui, ó, a energia negativa, e você tem uma função de onda aqui, ó. E aí normalmente você tem esse problema aqui, ó. Então aqui você tem o meu potencial. Aí aqui vai ser por x igual a zero. Aqui vai ser por infinito, aqui vai ser por menos infinito. Aqui vai ser o potencial menos alfa delta de x, né? E aqui, aí eu vou fazer a representação da minha função de onda. Esse aqui, esse camarote amarelo, então significa dizer que eu tenho algo aqui e tenho algo assim, né? Então aqui seria o psi de x, mais para x maior do que zero. E aqui eu tenho o psi de x para x menor do que zero, né? Por isso que ele botou aqui a definição do módulo. E aqui, se o elétron estiver confinado aqui dentro, né? Aqui dentro. E aí eu tenho uma energia, por exemplo, aqui. Tenho aqui a minha energia mínima, né? Que ela é menor do que zero. Essa energia que está atrelada com esse elétron é justamente essa daqui, ó. Essa energia aqui, ó. Por isso que a gente chama de estado ligado, né? É um estado fortemente ligado com uma energia, né? Eles estão ligados. Então, este é o problema conhecido como potencial delta de Dirac para o caso, né, da energia menor do que zero, né? Ou seja, para energia igual a menos o módulo de E, que é o estado ligado. Na próxima aula a gente pode comentar sobre os estados de espalhamento, que é outra conta, né? No estado de espalhamento a gente tem o objetivo de encontrar o coeficiente de transmissão e o coeficiente de refletividade ou de reflexão, e é basicamente isso. Até a próxima.